Você também não tem outra conversa, só gravando? Ó, e Valdemar? Tá cortando a cabeça aí ou não? Aqui corta a cabeça, mas... Ó, então... Não, eu não quero nem aparecer. Tá jóia. Não, agora ficou bom. Ficou bom? Queria tirar a cadeira. Bom. Deixa eu ver onde que eu parei no capítulo 3. Que página mais ou menos você está, para ter uma ideia? 17 começa o capítulo 3. 17? Pelo menos lá no Word. Imagina. A minha aqui eu estou na 30 e pouco. É que o teu é o xerox do livro, né? Ah, não sei, eu peguei da Cristina. Se daqui eu peguei o xerox, É página 56. Aqui, capítulo 3. Página 56. 52, 5, aqui. É aqui que ele está? Não, eu acho que é até a página 59. Não, ele está aqui na sala. Ele não está aí. Não. Página 59. Os deuses criadores são seres espaciais. Os deuses criadores são seres espaciais. Página 59. Que possuem sua casa de espaço. Ainda bem que eu citei aqui, que pelo menos aqui tem luz, né? Porque o professor não usa esse professor. Bom, eu vou retroceder um pouquinho. Eu vou voltar na página 58. O DNA está evoluindo. Então, nós temos o nosso DNA. O nosso DNA, então, está passando por um processo de reorganização. Novas hélices ou fitas estão sendo formadas à medida que o filamento de códigos luminosos começam a se agrupar. Os arquivos dispersos estão sendo unidos dentro do vosso corpo por energias eletromagnéticas vindas do Criador primordial. O que são essas energias eletromagnéticas? As energias das explosões solares são energias eletromagnéticas. Os nossos cientistas ficam a todo momento dizendo, através da mídia, através da imprensa, que as energias das explosões solares estão afetando os seres humanos. Eles estão dizendo a todo momento que essas energias das explosões solares vão causar o caos nas comunicações, vão prejudicar a internet, prejudicar o celular, vão prejudicar os equipamentos, as redes elétricas, os equipamentos elétricos e eletrônicos, tá? Em parte eles estão certos, porque realmente essa energia eletromagnética das explosões solares vão realmente causar danos a tudo que é elétrico e a tudo que é eletrônico. Mas elas não vão causar danos ao ser humano. Elas vão interferir no nosso cérebro, com certeza. Mas elas não vão
as interferências que elas vão provocar, para aqueles que estão na jornada de evolução, ela não é prejudicial, a energia eletromagnética, dessas explosões solares. Pelo contrário, essas energias são as energias que vão organizar as fitas de DNA, ativar as novas fitas de DNA no nosso corpo. Quanto à tecnologia nossa, do nosso planeta, ela é de terceira dimensão. Ela é uma criação dos nossos deuses controladores, ou seja, dos seres que invadiram o planeta e nos manipulam e nos controlam há 320 mil anos. Então, essa tecnologia, ela é uma criação desses deuses. Eles são ótimos em tecnologia, mas não tem nada de espiritual. Eles vivem em função da matéria, em função da tecnologia. E a tecnologia que eles criaram no nosso planeta, que eles produziram no nosso planeta, ela não é uma tecnologia que está aí para servir o ser humano. Ela está aí para controlar e manipular o ser humano. Basta ver que todos os aparelhos eletrônicos, eles, quando estão em stand-by, eles podem estar transmitindo informações à sua casa para manipulação. Antigamente, os agentes secretos invadiam os lugares onde eles queriam colocar microfones ocultos, né, para gravar as conversas, para saber o que se falava no ambiente, né? Antigamente, os agentes secretos ficavam instalando microcâmeras para poder filmar, etc., né? Hoje não há mais necessidade do sistema, dos governos fazerem isso. Hoje existe uma tecnologia que está a serviço da segurança, entre aspas. Uma tecnologia que está a serviço dos nossos manipuladores. E eles utilizam a tecnologia para nos manipular, para nos vigiar. Então, os equipamentos, quando eles não estão sendo utilizados, eles devem, de preferência, ser desligados à tomada. Porque quando ele está em stand-by, ele está transmitindo os sons e talvez até as imagens do ambiente. O telefone sem fio é que serve a esse propósito, assim como a televisão. Transmitem o som do ambiente, tá? Para quem tiver um receptor e quiser saber o que está acontecendo na sua casa. Então, não existe, não vamos aqui também ficar com mania de perseguição. Não existe, no momento, ninguém vigiando cada um de nós. Mas se nós nos tornarmos alvo do interesse do governo, do serviço de segurança, das empresas corporativas, das grandes corporações que pertencem aos Illuminati, né? Se alguma dessas instituições tiver algum interesse em saber em você, em saber o que você está fazendo, se você estiver se expondo por algum motivo e eles resolverem te manipular e te controlar, eles não vão precisar entrar na sua casa e botar microcâmera ou microfones ou sei lá, colocar rastreador para saber os passos que você dá dentro da cidade, para onde você vai, se você viajou ou não. Eles te controlam através do celular. Através do celular, eles sabem o que você está falando. Ó, meu celular está aqui, não está sendo utilizado, tá? Se eles quiserem saber o que eu estou falando agora, meu celular está transmitindo. Tá? Como é que faz para poder parar de transmitir? Tirar a bateria. Só tirando a bateria, mesmo desligado, ele continua transmitindo. Ele tem um circuito paralelo, ele tem um sistema paralelo, um circuito paralelo, que ele transmite o sinal, transmite o som do ambiente e transmite o lugar, as coordenadas do lugar que eu estou. Se eu estiver em trânsito de uma cidade para outra, eles têm lá no painel lá o acompanhamento de todas o trajeto, o trânsito que eu tive. Eles têm gravado todas as minhas conversas
e eles sabem tudo que eu estou falando aqui agora, mesmo eles estando inativos. Entendeu? Então, é só eles quererem vigiar uma pessoa, eles têm todos os recursos à mão, eles não precisam mais entrar na casa da pessoa, botar câmera, botar microfone, eles não precisam mais colocar no carro da pessoa aqueles sensores para poder, né, monitorar a pessoa para saber onde que ela está indo, onde que ela foi, coisas de agente secreto de antigamente, informação de bolinha. Hoje eles não precisam mais disso. A tecnologia criou sistemas paralelos, ou seja, se o seu telefone fixo servia antigamente só para você falar, hoje ele serve também para eles se vigiarem. Se a sua televisão só servia para você se divertir, hoje, além de você ver o que está passando na televisão, a televisão está vendo o que está acontecendo na sua casa. Entendeu? Ela está te vigiando. Mesma coisa é o celular. Tá? Então, você não precisa do GPS para saber o que você... Né? Eles têm tudo isso. Então, se você quiser saber onde o trajeto que você fez no mês passado, no ano passado, ele tem tudo lá. O que você falou, com quem você falou, tem tudo lá anotado. Né? Ocorre que isso, para nós que somos cidadãos comuns, por enquanto, isso não afeta nada, porque nós não estamos sendo monitorados, por enquanto. Essas informações estão sendo armazenadas. Quando se instalar o governo da nova ordem mundial, que eles pretendem fazer uma limpeza, eliminar todos aqueles que estão contra a nova ordem, todos aqueles que estão contra o sistema, contra os reptilianos, é só eles fazerem uma varredura no sistema, nas informações gravadas. Aí isso é possível fazer assim com grandes computadores, é possível fazer rapidamente, usando palavras-chave, faz uma varredura e tudo que no arquivo todo que tiver lá, acumulado lá. Entendeu? Então aquele big computador, põe uma palavra-chave lá, pega tudo que tem gravado seu lá e joga lá, em fração de segundo ele aponta se você tem alguma coisa, se você usou aquelas palavras-chave lá, por exemplo, reptiliano. Tá? Nossa senhora, eu vou ter... Aí, se for isso, eu estou ferrado. Estou ferrado porque é a palavra que mais falo ultimamente, então, aí o que vai acontecer? Minha cabeça está lá no posto já. Né? Eu acho que a luz também tem uma proteção. Tá, luz da proteção. Para isso tem a Tarcheran e os comandos da Confederação que estão para garantir a segurança das forças da luz que estão encarnadas. Tem uma luz azul mais próxima da luz azul. Hã? Crianças índigo, a luz azul, mas talvez não, no caso delas, elas têm uma proteção própria que é a sua capacidade de percepção. As crianças índigo, elas têm um sexto sentido, uma percepção bastante grande. uma proteção. Ela tem a proteção espiritual que todos nós temos, né? Não tem uma proteção maior que ninguém. A única coisa que elas têm uma percepção maior que as outras pessoas, né? Que é um sistema de defesa importante. Mas a nossa proteção é dada pela Confederação, pela espiritualidade, pela Tarcheran, os nossos mentores. Eles não são mais. Não tem mais o DNA. As crianças índigas? Olha, Não tem nenhum DNA de não, Tarcheran não. Nós temos, eles não. Eles não são seres corpóreos, eles não são seres físicos, eles são seres etéricos, são seres interdimensionais. Então, eles não têm DNA. Nós temos o nosso corpo físico, nós temos DNA reptiliano. Então, de repente, você pode virar borboleta. E de borboleta virar lagarto. Então, a chipagem é o último do processo? A colocação de chip já é uma das últimas etapas do processo. Isso aí, veja bem,
até que se coloca o chip, isso daí é um chip. Agora tem dois. Entendeu? Então, voltando ao assunto, essas energias eletromagnéticas, então, elas vêm do Criador primordial e elas vêm através do nosso Sol. O nosso Sol é o portal de acesso a dimensões mais elevadas no nosso sistema solar. O nosso sistema solar, para se subir para dimensões mais elevadas, para subir para posições mais elevadas dentro do universo, se faz através do nosso Sol. Nosso Sol é o portal de acesso à luz. E o portal, ele é o representante do Criador primordial no nosso sistema solar. E é através do Sol que vão chegar essas energias eletromagnéticas do Criador. E o que são as energias de explosões solares? São as energias eletromagnéticas, né? E aí essas energias eletromagnéticas vão causar danos aos nossos equipamentos, né? E aí os cientistas ficam todos preocupados, ficam querendo fazer a nossa cabeça para que nós fiquemos preocupados com o Sol. Mas nós não temos que estar preocupados com o Sol. Eles sim têm que estar preocupados com o Sol. Esses cientistas que estão a serviço dos reptilianos, eles têm que estar preocupados com o Sol. Para isso, eles estão tão preocupados com o Sol que eles construíram grandes abrigos subterrâneos, grandes bases subterrâneas embaixo das montanhas para eles se esconderem. Para a elite, os iluminados, a elite poder se esconder quando o Sol tiver uma explosão mais forte. Por isso eles colocaram aquele satélite Soros lá, monitorando o Sol, que monitora o Sol dia e noite, lá 24 horas por dia. Ele sabe quando vai ter uma explosão solar. Então, os seres aqui da Terra, a explosão solar demora 3 dias para chegar do Sol até a Terra. E conforme a explosão solar, esse cientista já sabe na hora que houve explosão solar. Tá? Então, se essa explosão solar põe em risco esses indivíduos, adivinha para onde eles vão? Eles vão para os subterrâneos. Só embaixo do aeroporto de Denver, tá? Em Denver tem um grande aeroporto próximo da cidade, que não está congestionado. Não se sabe por que construiu-se um grande aeroporto em Denver, fora da cidade. Um aeroporto que não tem uso. E debaixo desse aeroporto, esse aeroporto ele contém painéis sobre reptilianos, ele contém painéis pintados louvando o nazismo, louvando a raça ariana, tá? Que são os reptilianos albinos que nos manipulam e nos controlam. São os arianos, que são os arianos que estavam por trás de Hitler, naquele processo de dominação mundial. Tá? Então, existe nesse aeroporto vários painéis, tá? Glorificando os arianos, vários painéis significativos que você olha, você vê que aquilo foi feito por reptilianos, foi feito por... Tá? E no aeroporto existem estátuas de draconianos, em vários pontos do aeroporto, assim, no alto, assim, estátuas de draconianos, que são aquelas espécies de gárgulas, né? Que são lagartos com asas de morcego, né? Que são a figura dos nossos deuses manipuladores, dos seres arianos. Então, existe um documentário do Jesse Ventura, o Jesse Ventura é um pesquisador que foi ex-governador de um estado, acho que de Minnesota, se não me engano, um estado lá dos Estados Unidos. Ele foi fuzileiro naval, foi governador de estado, parece que foi deputado também, não sei.
E hoje ele é um grande repórter e pesquisador desses assuntos da nova ordem mundial, etc. Então tem um documentário no YouTube, que são acho que 5 vídeos do Jesse Ventura sobre o aeroporto de Denver. São os abrigos, a elite constrói abrigos subterrâneos, alguma coisa assim, o nome os abrigos subterrâneos da elite, ou a elite constrói abrigo subterrâneo, alguma coisa assim o nome do documentário. E lá ele mostra, ele não desce aos subterrâneos, mas ele mostra que houve toda uma operação secreta para construir esses subterrâneos embaixo do aeroporto para a elite, enquanto se construía o aeroporto. Gastou-se uma fábula para construir um aeroporto, todo um elefante branco lá. Entendeu? Por quê? Porque ele esconde o subterrâneo. E interessante que Denver está de um lado da cadeia de montanhas rochosas. Do outro lado da cadeia de montanhas rochosas existe uma grande base subterrânea construída pelo exército americano, que foi construído durante a Guerra Fria, que era para toda a cúpula do governo americano e do exército, das forças armadas, poder se esconder no caso de um ataque nuclear. Tá? E existe comunicação entre essa base subterrânea que está de um lado da montanha e os subterrâneos, os abrigos subterrâneos embaixo do aeroporto de Denver, que está do outro lado da montanha. É um verdadeiro queijo suíço aquela montanha. Tá? E ali está cheio de lagarto ali embaixo. É lagarto com asa, lagarto sem asa, lagarto branco, lagarto preto, está cheio de lagarto ali. Tá? E ali pretende se instalar. Ali em mesmo a natureza deles. Eles não estão vestidos de humano ali. Não, aí embaixo lá eles estão. Só quando eles vêm à superfície que eles usam a aparência de humanos, mas quando eles estão lá embaixo, não. E ali eles têm um grande exército de robôs, de seres humanos, zumbis. Ser humano com um implante na cabeça que transforma eles em zumbi. Eles são os super soldados. Super soldados são uma espécie de robôs humanos. Eles têm uma super força. E eles estão ali naquela base subterrânea. Aquela base subterrânea é protegida por esses seres super soldados, que é uma tecnologia criada pelos reptilianos. Tá? E esses seres, esses lagartos, eles pretendem construir ali a sede da nova ordem mundial. E a rainha da Inglaterra, que é a dirigente máxima dos lagartos, é a dirigente, é a coroa inglesa, que é a cabeça, porque são 13 famílias de lagartos que existem no planeta. E a coroa inglesa é a que comanda isso, essas famílias de lagartos. Tá? Então, a rainha da Inglaterra, ela é dona da maior parte das terras lá em volta desse aeroporto. E o Jesse Ventura confirmou isso, comprovou isso daí. Descobriu isso daí. E, enfim, existe todo um segredo e existem empresas que participaram da construção desse aeroporto que estão construindo esses abrigos subterrâneos pelo mundo todo, pelos Estados Unidos, pelo mundo todo, para a gente do dinheiro poder ter lá o seu bunker para se esconder quando houver uma guerra nuclear ou quando houver uma explosão solar. Então, segundo o que apurou Jesse Ventura, está na maior moda entre a elite, entre os negros que têm grana, construir bunker embaixo de suas mansões ou em lugares estratégicos. E por que isso daí? Porque esses negros cheios de dinheiro venderam a alma
para os reptilianos, traíram a humanidade, vendendo a alma para os reptilianos em troca de poder e dinheiro. São os Illuminati. E eles sabem que eles têm culpa no cartório. Então, quando houver essa grande explosão, por enquanto está havendo pequenas explosões, explosões solares pequenas, né? Quer dizer, grande diante do que se vinha tendo até hoje, né? Mas essas explosões ainda são pequenas para afetar a tecnologia deles no planeta e para afetar a eles. Mas ele sabe que vai haver uma grande explosão que poderá afetar a eles significativamente. Ou seja, uma grande explosão que não vai afetar aos seres humanos que evoluíram e que tiveram seu sistema nervoso reciclado. Porque à medida que nós vamos evoluindo, o nosso sistema nervoso vai sendo reciclado, ou seja, ele vai sendo preparado, porque o nosso sistema nervoso é a fiação que recebe essa energia e ancora essa energia no planeta. O planeta precisa evoluir, ele precisa dessa energia. Sem nós, o planeta não consegue assimilar, decodificar e assimilar essa energia eletromagnética que vem do Sol. Então, o Gaia evoluir depende de nós, precisa de nós, que somos os mensageiros do amanhecer, que somos esses seres evoluídos que vieram aqui para a Terra para servir neste momento como antena. Então nós captamos essa energia eletromagnética, nós decodificamos ela, ancoramos ela no solo e irradiamos ela para as pessoas à nossa volta, ajudando no processo de despertar, de acordar as pessoas à nossa volta. Essa energia, ela depende do nosso sistema nervoso estar pronto para recepcionar essa energia. Então, quando nós recebemos uma energia, ela provoca mutações. Além de nós ancorarmos essa energia na Terra e irradiarmos para as pessoas vizinhas, essa energia promove mudanças dentro de nós, mudanças no nosso DNA. Ou seja, ela promove a ativação, ela promove uma mutação dentro do nosso organismo, promovendo a ativação das fitas de DNA. Ela ajuda a organizar as fitas de DNA. Ela pega todos aqueles filamentos luminosos que compunham as nossas fitas antigamente, antes de sermos manipulados, e essas fitas foram então desarticuladas, os filamentos luminosos são armados pelo nosso corpo. Então essa energia eletromagnética, quando ela puxa todos esses filamentos luminosos para eles se organizarem e formarem novas fitas de DNA. E onde ficam as nossas fitas de DNA? Alguém lembra? Sim. Os nossos ossos nas juntas, nas vértebras e nas juntas, né? Cotovelo, joelho, junção da bacia, tá? Então, esse DNA, nós estamos com duas fitas incompletas. Então, à medida que nós vamos recebendo essas energias eletromagnéticas das explosões solares, essas fitas vão se reconstituindo. Esse material que está espalhado no nosso corpo vai sendo conduzido, vai sendo juntado e vão se formando novas fitas de DNA. Então, essa energia eletromagnética, ela não é prejudicial para o ser humano. Ela é positiva para o ser humano. Ela é prejudicial para a tecnologia. Ela é prejudicial para os reptilianos. E aí, como eles não querem que nós tenhamos o nosso DNA reconstituído, eles não querem que nós recuperemos o nosso poder, a nossa força, a nossa capacidade, então eles ficam bombardeando o ser humano com essa história de que a explosão solar prejudica a nós, prejudica o nosso cérebro, prejudica a nossa saúde. Mentira isso, tá? Nem mesmo os raios ultravioletas, já foi comprovado, eles não são prejudiciais à nossa pele, como se diz que eles provocam câncer. Essa história de que usar filtro solar é necessário para proteger de câncer, tá? É conversa, tá? A Gisele Bündchen é uma que está fazendo uma grande
divulgação no sentido de desmascarar essa mentira de que não existe protetor solar que proteja de nada. Protetor solar não protege de nada. Outra coisa, não existe raios solares que provoquem câncer. Isso é mentira. Isso é manipulação do povo. Isso é para gerar pânico, para gerar medo. Principalmente medo do sol. O sol é a coisa mais importante que tem. É claro que você não deve exagerar, mas o sol é a coisa mais benéfica que tem. Não só para a nossa saúde física, como para a nossa elevação espiritual. E eles querem nos imputar um medo no sol para que nós evitemos de tomar sol, evitemos de nos expor a essas energias eletromagnéticas que são importantes para a nossa evolução. Então, essa energia eletromagnética, à medida que nós ancoramos, elas vão organizando novas fitas de DNA, os nossos poderes vão sendo ativados. A cada fita nova de DNA, um novo chakra é ativado, e a cada novo chakra que é ativado, novos poderes vêm à tona, novos poderes se manifestam, novos sentidos extrafísicos se manifestam, tá? E nós vamos despertando, nós vamos evoluindo. Agora, para esses seres reptilianos, isso é prejudicial. Por quê? À medida que nós estamos evoluindo, a nossa fiação, que é o nosso sistema nervoso, ela vai sendo reforçada para cada vez a gente receber uma frequência, uma potência maior de energia eletromagnética. Cada vez receber uma potência mais alta de energia eletromagnética. Então, para poder receber, ancorar essa energia no solo, irradiar para as pessoas vizinhas e promover a transmutação no nosso DNA, nós precisamos ter um sistema receptor potente, que aguente o tranco dessa energia, porque cada vez essa energia ela vem mais potente, cada vez mais potente. Então, nós precisamos ter um sistema nervoso adequado. E esse sistema nervoso, ele vai sendo, à medida que você vai evoluindo, ele vai sendo reforçado para você receber cada vez uma potência maior de energia. As pessoas que não estão despertando, elas não estão nesse processo de mutação interior e o seu sistema nervoso não está sendo preparado para receber cada vez mais uma energia mais potente. E o que acontece? Essas pessoas, sim, vão sofrer consequências do nosso Sol. Essas pessoas, sim, têm que temer o nosso Sol, porque o Sol, essas explosões solares, vão afetar o sistema nervoso das pessoas que não estão no processo de evolução. Serão cansados, né? Vão se desintegrar. Os pleidianos disseram que, e eles me deram a imagem disso, o ser simplesmente vai virar pó. Você já deve ter visto na televisão já, né? Que a pessoa desintegra assim, que cai vira um pozinho assim, cai assim, desaparece, né? Eles usam esse efeito especial, né? É exatamente daquela forma que vai acontecer. Segundo os pleidianos, não vai haver corpos para poluir o planeta, porque vai ter uma quantidade tão grande de gente que vai se desintegrar, que se os corpos não se desintegrarem, ia causar uma doença danada no planeta, uma poluição tremenda no planeta, né? Ia provocar doença. O filme Resident Evil, né? Conhece esse filme? Eu não lembro de ter assistido. Dos mortos-vivos. É um laboratório que inventaram um vírus e o ser humano perde a noção e um come o outro. É mais ou menos o que vai acontecer na ocasião. Ele deve ser, e quem fez isso daí eu acho que já sabia do... Zumbis, mortos-vivos, que andam pela terra comendo os cidadãos que foi infectado pelo vírus. Então, todo mundo foge dos zumbis porque eles comem carne humana. É o caso do... Você viu lá nos Estados Unidos agora essa droga que estão distribuindo lá, que é a sais de banho, que as pessoas usam essa droga sais de banho e comem o cérebro do outro, comem a carne do outro. Eles arrancam a roupa, ficam nus e comem o outro.
devora outra pessoa. Você não viu lá a história do cara lá que devorou a cara do mendigo, comeu as orelhas, o nariz, a parte da cara do mendigo? A polícia chegou e ele mandou ele parar, ele rosnou para a polícia matou ele, e aí levaram ele para examinar, para conferir se era o sais de banho que ele estava usando, que ele estava nu. E aí eles levaram o mendigo para estar em estado grave no hospital, já conseguiram identificar o mendigo. Aí agora apareceu um outro caso de um cara também que comeu o cérebro do amigo dele. Então é uma regressão. É um caso pessoal, mas o cara regrediu ao nível animal. O tipo da droga que foi inventada provavelmente pelos reptilianos, né? Para promover justamente esse estado de caos, esse estado de transformar os seres canibal. Transforma o cara em animal, ele vira um animal. Tanto que a polícia mandou o cara estava comendo com a boca assim a pele da cara do outro, o policial chegou, mandou ele parar, ele grunhiu, ele rosnou pro policial como se fosse um animal. Porque pela história da produção humana, o homem comia mesmo. Então, o que está acontecendo é apagou a consciência da pessoa e ele essa droga provavelmente ela bloqueia a inteligência e desperta o instinto animal que existe no animal, né? Mas isso tudo é uma forma de manipulações, né? Assim como esses doidos que lá nos Estados Unidos de vez em quando invadem universidade, invadem uma empresa, mata todo mundo, que nem esse louco que fez aqui no Rio de Janeiro lá, que invadiu a escola, matou as crianças. Isso tudo é programação mental feita pela internet e por satélite de pessoas que estão com implante. São pessoas que têm implante e ela sofre uma programação para que ela vá lá e faça aquilo. Então, está cheio hoje em dia, não precisa mais de agente secreto para espião para fazer as coisas, para matar. Não. Hoje em dia, eles têm um grande número de profissionais para matar os outros, tá? E essas pessoas nem sabem que elas são as assassinas. Tá? Elas são ativadas, alguém liga para ela. Nos Estados Unidos é comum isso. Alguém liga, fala uma palavra-chave e a pessoa fica que nem um robô. Ela fica meio assim catatônica, ela sai, vai lá, mata e volta, recupera a consciência e não sabe o que ela fez. Entendeu? Ela foi programada para aquilo. Tá? E ela faz com a perfeição que ninguém descobre nem que foi ela. Né? Então, isso são formas de manipulações que surgiu com o projeto Montauk. Alguém já ouviu falar do projeto Montauk? O projeto Montauk é um projeto da década de 70, que os Estados Unidos se envolveu, a CIA e o exército americano, em trabalhando em comum com a KGB e serviços secretos de outros países, que na verdade os serviços secretos eram todos serviços dos reptilianos, né? E os reptilianos não têm pátria, então era um tal de KGB trabalhando em conjunto com a CIA, enquanto estava lá na Guerra Fria, lá aquele jogo de cena, né, dos governantes dos Estados Unidos contra os governantes da Rússia, que não sei o que e tal. Nos porões, a KGB e a CIA trabalhavam em conjunto. Tá? E aí eles criaram o projeto Montauk para fazer pesquisas psíquicas das pessoas. E esse projeto Montauk pegava crianças de 2 anos e torturava essas crianças para provocar uma compartimentação na mente da criança. Tá? Periodicamente eles pegavam essa criança e levavam para fazer eletrochoque, para fazer tortura nessas crianças. E eles foram provocando na mente dessas crianças uma personalidade paralela, uma espécie de quando a pessoa tem mais uma personalidade, como é que chama? Não, é esquizofrenia. Eles foram provocando através de tortura, mas uma espécie de esquizofrenia nessas crianças. Essas crianças então passaram a ter uma mente que era a mente do trivial, do dia a dia, e a mente
uma outra mente compartimentada, que era programada para eles matarem, para eles fazerem, para eles acontecerem. Então, esse é o projeto Montauk, projeto de manipulação da mente. Tá? Existe lá no nosso blog algumas matérias a respeito disso, tá? Que é interessante que vocês pesquisem e vejam como é que funcionava a coisa, o absurdo que chegou ao ser humano. E sabe quem criou esse projeto Montauk? A SSA alemã. Os agentes da SSA alemã, os cientistas alemães, foram trazidos pela CIA para os Estados Unidos logo após a Segunda Guerra, e eles desenvolveram esses projetos em conjunto com a CIA nos Estados Unidos. Tá? Isso que você falou tem a ver com bipolaridade? Transtorno bipolar? Não. Qual é o nome desse? O transtorno bipolar é apenas variação, você varia de humor, de um polo para o outro, mas você não muda de personalidade. Ele não é esquizofrenia. Tá? Ele é apenas um transtorno que faz assim, você está depressivo agora, daqui a pouco você está em estado de euforia. Daqui a pouco você entra em depressão de novo, daqui a pouco você não contém estabilidade de humor. Esse é transtorno bipolar, você está sempre nos dois polos, você nunca consegue estar no meio, equilibrado, né? Então, a esquizofrenia não, você tem mais de uma personalidade e uma não sabe o que a outra faz. Você muda de uma personalidade para outra. Tá? E através da tortura, através desse projeto de manipulação da mente, eles conseguiram transformar pessoas em monstros e criar, inventar, usar esses seres para inúmeras coisas diferentes. Entendeu? Inclusive o assassinato de Kennedy dizem que foi feito pela CIA utilizando de seres programados, né, através do projeto Montauk. Não só a CIA, não só o assassinato de Kennedy, mas outros grandes assassinatos todos lá nos Estados Unidos, né, como daquele negro americano lá, o Martin Luther King, do outro Kennedy, etc. Né? Então, existe toda uma tecnologia aí utilizada por esses seres para manipular a mente, através de tortura, através de utilização de eletrochoque, etc., de uma série de equipamentos que eles criaram, e esse tipo de trabalho de manipulação da mente é completado então pela grade diamantina, né? Que é uma grade formada por milhares de satélites que trabalham um em contato com o outro, eles trabalham em rede, em comunicação, e eles irradiam sobre a Terra uma onda na frequência de 325 Hz por segundo, né? Que é a onda de rádio AM, e que é a frequência do nosso cérebro. Então, esses satélites irradiam nessa frequência da eletricidade do nosso cérebro para interferir no funcionamento do nosso cérebro. Então, e aí existe o projeto HARP, né, que é através de várias antenas, 3.600 antenas superpotentes sendo que cada antena acho que tem 100 MHz de frequência, de potência, né? Na frequência de 325 quilociclos, que é a da nossa mente. E, então, são 3.600 antenas que projetam de uma vez só uma onda que atinge lá a ionosfera e bombardeia, criando terremotos em vários lugares do planeta, criando tsunami, criando tufão, furacão, ativando vulcões, etc. Então, eles provocaram lá o terremoto no Chile, provocaram terremoto no Haiti, terremoto lá na China, provocaram terremoto no Japão, né? E aí eles também têm lá a arma de íon, que provoca buraco redondo assim na terra, assim, bem no meio de uma avenida. Eles, com essa arma de íon, eles provocaram aquele buraco no prédio lá de São Bernardo, vocês viram lá, que matou uma moça e eu acho que uma criança, não sei,
Fez um buraco certinho, assim, desde o último andar até embaixo, assim, aquele buraco redondinho, assim, tá? O resto do prédio ficou inteirinho, só fez aquele buraco, assim. Aquilo lá é arma de íon, é um teste de arma de íon que eles estão fazendo lá do espaço, tá? Então, não sei se vocês viram, acho que na Costa Rica, não sei, que no meio de uma avenida abriu um buraco assim enorme, uma esquina assim, que caiu o prédio dentro, assim, desapareceu dentro do buraco assim, né? Então, isso daí são as tecnologias que os nossos deuses, nossos queridos deuses, criam para nos manipular, nos aterrorizar e destruir a humanidade. Então, essas explosões solares, essas energias eletromagnéticas, são temidas por eles, porque quando elas se tornarem muito fortes, elas vão acabar com toda essa tecnologia. Porque o objetivo dessa energia eletromagnética é justamente esse. E à medida que essas explosões solares vão aumentando de intensidade, elas vão preparando o nosso sistema nervoso para a gente receber uma cada vez mais forte. Então, nós estamos imunes a essa elevação de frequência dessas explosões solares. Agora, aqueles seres que não evoluíram, aqueles seres que são os nossos deuses manipuladores, que não têm espiritualidade, que não têm como evoluir, né? E as suas tecnologias de manipulação que eles criaram para nos manipular, nos aterrorizar, tudo isso vai ser destruído. As nossas redes elétricas, os nossos celulares vão ser destruídos, mas alguém está reclamando de alguém? Será que vai chorar por causa do celular que não vai funcionar? Né? Será que alguém vai reclamar por causa de que vai ficar sem energia elétrica, sendo que existe já várias invenções de fontes alternativas de energias limpas que foram criadas e estão sendo mantidas escondidas, estão sendo mantidas em sigilo? E os governantes e etc. não querem que essas tecnologias sejam divulgadas e que sejam aplicadas. Por quê? Porque existe todo um cartel aí por trás do uso dos combustíveis fósseis e nucleares. Então os governos não querem perder o cartel, perder o controle, porque existe forma de energia limpa que se tornar com conhecimento nosso, nós nunca mais vamos precisar comprar combustível e energia elétrica. Nós mesmos podemos gerar pequenos geradores de energia que não vai representar custo nenhum para nós, e nós vamos nos tornar autossuficientes em matéria de energia elétrica e em matéria de combustível, né? Então, os governos não querem isso daí, porque é uma forma de nos manipular essa questão de energia e de combustível, né? Então, veja bem, para nós vai ser a melhor coisa, vai ser quando essa tecnologia for varrida da face da Terra. Essa tecnologia que só serve para criar poluição, só serve para destruir a natureza. E nós vamos então poder desenvolver essas fontes de energia, essas fontes de combustíveis que são limpas e que não vai ter custo nenhum para nós e nem nenhum custo para o planeta, para o meio ambiente, né? Então, nós não temos que temer as energias eletromagnéticas, nós temos mais que desejar que elas venham e estarmos preparados para elas, senão nós vamos ser desintegrados também, né? Então a gente tem que se preparar para essas energias. Como se preparar? Através da meditação. Nós devemos fazer de preferência meditação todo dia, para que nós possamos, através da meditação, estarmos recebendo essas energias eletromagnéticas que vêm do Sol e fortalecendo o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, ele se sobrecarrega que nem uma pilha. Ele sobrecarrega de energia eletrostática, de energia nervosa, que nem uma bateria de carro, tá? E quando o nosso sistema nervoso está muito carregado, o que acontece? Desequilibra, causa doenças psicossomáticas, entendeu? E aí nós precisamos estar fazendo a manutenção do nosso sistema nervoso. Como fazemos a manutenção do nosso sistema nervoso? Colocando os pés na terra,
fazendo meditação, tomando banhos de ervas, que faz a limpeza também, descarrega, né? Banho de descarrego, né? Quem não souber fazer banho de descarrego, vai lá no terreiro lá de Candomblé lá e faz um banho de descarrego lá, ou então põe pólvora lá e taca fogo, faz um descarrego, né? Então, isso são formas, né? Estou brincando, mas por trás disso você tem, isso aí realmente são formas de descarregar o sistema nervoso, tá? Então, quando você está carregado, você está carregado, então, né? Vai lá no preto velho que ele vai dar uma cachimbada aí para descarregar. Hã? Descarregar é ancorar. Não, descarregar é você descarregar o seu sistema nervoso. Está carregado de energia elétrica. A energia elétrica é prejudicial ao nosso corpo. A energia eletromagnética não é prejudicial. A energia elétrica é prejudicial. Tá? Então a energia elétrica que acumula, que é a tensão nervosa, o estresse. Exatamente. Uma das coisas que mais provoca tensão, o que mais prejudica o nosso sistema nervoso é a tensão, a ansiedade, o estresse e a carga eletromagnética. A carga elétrica, energia elétrica. Então, se você vive num ambiente que tem muita rede elétrica, um ambiente que tem muitos equipamentos elétricos, se você fica diante do computador dia e noite, você fica carregado eletricamente, tá? É a energia que eletrostática. A energia eletrostática ela é muito prejudicial ao nosso corpo e ela se acumula no sistema nervoso e provoca desequilíbrio, provoca doenças, afeta o funcionamento do nosso cérebro, provoca um cansaço mental, um estresse mental que você chega a um ponto que você não consegue raciocinar mais. Você pode ver que quando você está com a sua mente carregada, sua mente cansada, tá? Você vai e fica no meio da natureza, no meio das árvores, fica lá relaxado, meditando um pouco, você fica renovado, tá? Renovado. Por quê? Porque as plantas, as energias das plantas ajudam a descarregar essa energia eletrostática no nosso organismo, tá? Nosso sistema nervoso. Então, quando nós temos que fazer periodicamente manutenção do nosso sistema nervoso, para que o nosso sistema nervoso, que ele é a fiação, é a antena que capta e faz a ancoragem das energias no solo e faz a transmutação dos nossos DNA, se o nosso sistema nervoso está carregado, você não consegue transmutar, não consegue captar essa energia e fazer a transmutação. Tá? Então você precisa estar promovendo o equilíbrio do seu corpo. Precisa manter o seu sistema nervoso descarregado. Ele precisa estar limpo para ele precisa estar desimpedido para você poder ancorar as energias necessárias para fazer a mutação do seu DNA. E a melhor forma disso é fazendo meditação, em contato com a natureza, com os pés no chão, abraçar uma árvore, dar uns beijinhos nela também. Depende da umidade. Se for umidade com temperatura elevada, aí não. Quando está calor demais e está úmido, isso é prejudicial à nossa saúde. Tá? Então, existe questão de temperatura, umidade, quantidade de oxigênio. Tá? Quanto mais oxigênio, mais o seu corpo se purifica. Tá? Quanto mais oxigênio, mais seu corpo se purifica. Por isso que é importante você estar no meio de árvores, porque a maior volume de oxigênio, o seu corpo faz uma transmutação mais rápida, ele se purifica mais rapidamente. Tá? E, inclusive, existe, há uns tempos atrás, eu vi uma pesquisa de um pesquisador, um cientista cheio da grana, lá um milionário americano, que criou uma espécie de uma câmara hiperbárea, né, para ele viver dentro dela. Inclusive o Michael Jackson queria construir uma para ele.
Tinha já, né? Então, essas câmeras promovem o rejuvenescimento e te dão a vida eterna. Por quê? Porque o oxigênio, ele promove, ele impede o envelhecimento da célula. Ele promove até um certo rejuvenescimento. E impede o envelhecimento da célula, ele impede a oxidação da célula. Então, por isso, quando você está em contato com a natureza, quando você está num lugar que tem bastante oxigênio, você sente que você fica melhor, você fica mais leve, melhora as energias, o equilíbrio seu melhora a saúde, né? Então tem a ver com o nível de oxigênio. Então nós devemos procurar sempre lugares que tenham maior nível de oxigênio, lugares oxigenados. Por que os reptilianos querem acabar com a floresta amazônica? Vocês viram lá no nosso blog os aviões que foram utilizados para despejar desfolhante no Vietnã, durante a guerra do Vietnã, que estão despejando, foram pegos em flagrante, fazendo voo rasante sobre a floresta amazônica, despejando agente laranja para provocar destruição da floresta amazônica. Entendeu? Por que isso aí? Os reptilianos, eles querem acabar com toda a vegetação. Vocês podem ver que está uma escalada de destruição da natureza no mundo todo. Por quê? Porque quanto menos oxigênio, melhor para eles. Eles não usam oxigênio, eles usam gás carbônico. Os reptilianos, eles absorvem amônia. A respiração deles é a base de amônia e gás carbônico. Eles não usam oxigênio e nem hidrogênio. Nós precisamos de oxigênio e hidrogênio, eles não. Então, eles estão um pouco se bichando, eles querem mais que acabe o hidrogênio e o oxigênio do nosso planeta, como eles fizeram com Marte. Você sabe que os reptilianos que estão aqui nos manipulando, nos controlando, eles passaram por Marte e causaram toda aquela destruição em Marte lá. Não existe mais vegetação, não existe mais vida em Marte. Existe vida subterrâneas. Tá? Que são as civilizações reptilianas que ainda continuam vivendo lá nos subterrâneos de Marte, porque eles não precisam de oxigênio, não precisam de hidrogênio. Tá? E eles querem fazer o mesmo aqui na Terra. Entendeu? Eles querem dominar isso daqui, transformar isso num planeta detonado como fizeram com Marte. Então, eles estão tentando impedir que nós, de todas as formas, eles tentam nos cercar para impedir que nós consigamos manter a nossa boa saúde, que nós consigamos manter o nosso sistema nervoso descarregado, que nós consigamos ancorar essas energias, entendeu? Todas as formas para impedir que a gente ancore essa energia que vem do Criador primordial. Tá? Então, aqui, ó, no parágrafo seguinte, quando esses agrupamentos ou reorganizações ocorrerem, vocês irão desenvolver um sistema nervoso mais evoluído que possibilitará o acesso de uma quantidade muito maior de informação à vossa consciência. Como que o sistema nervoso vai possibilitar o acesso a maior volume de consciência? Por quê? Porque o nosso sistema nervoso é a antena que recebe essa energia eletromagnética do Sol. E a energia eletromagnética que vem do Sol, ela traz os fótons. E o que são os fótons? São informações codificadas na forma de microfiguras geométricas. Quem já viu os crop circles? Sabe o que é o crop circle? São aquelas figuras que tem nos campos de cultivo. Já viu aquelas figuras que de um dia para o outro aparecem nos campos de cultivo? São tudo figuras geométricas. Sabe quem faz aquilo lá? São os ultraterrestres. São os seres da luz que fazem aqueles desenhos geométricos de um dia para o outro. Sabe por que eles fazem isso? Para poder ancorar no planeta energias, para elevar a frequência vibratória do planeta. Assim como nós estamos passando por esse processo, o planeta também está passando por esse processo. Então,
Aquela é uma, além da energia que nós estamos ancorando como o nosso corpo aqui, decodificando e ancorando no planeta, os seres da